Você já parou para pensar? O que está impedindo você de ser você mesma? De viver com leveza, de se sentir inteira, de simplesmente existir sem precisar se encaixar no que os outros esperam? Às vezes, o maior bloqueio da nossa vida não é o mundo lá fora. É o peso das máscaras que a gente aprendeu a usar para ser aceita. Desde cedo, ensinam a mulher a se moldar, a agradar, a caber. Dizem como ela deve se comportar, se vestir, falar, amar, se posicionar. E o resultado disso é uma geração de mulheres cansadas, não por falta de força, mas por carregar uma vida que nem sempre é delas. Então eu te pergunto de novo, o que está impedindo você de ser você mesma? Talvez seja o medo do julgamento, o medo de desagradar, o medo de perder o amor de alguém e se mostrar quem realmente é. Talvez seja aquela voz interna que repete o que você ouviu a vida toda, menos que você é demais, que fala demais, que sente demais, que sonha alto demais. E aí, para caber, você começa a se diminuir. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Viver tentando caber em moldes pequenos é a maneira mais lenta de se perder de si, porque quando você começa a silenciar seus desejos, esconder suas opiniões, disfarçar o que sente, o que sobra de você, o que resta da sua essência, quando tudo o que você mostra é o que esperam que você seja, a verdade é que muitas mulheres vivem uma versão editada de si mesmas, uma versão aceitável, equilibrada, agradável. Só que essa versão, por mais elogiada que seja, nunca traz paz. Porque quando você vive interpretando um papel, o preço é alto, é a desconexão de quem você realmente é. E se você parar para pensar, talvez já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar presente, mas não inteira, de estar cercada de pessoas, mas se sentir sozinha, de sorrir para fora e gritar por dentro. É a alma tentando te avisar que você está longe de casa. E casa, nesse caso, é você mesma. Mas por que é tão difícil ser autêntica? Por que é tão desafiador simplesmente ser quem se é? Porque para isso é preciso desaprender, é preciso romper com padrões, desfazer camadas, questionar crenças, e isso muitas vezes gera medo. O medo de não ser amada. O medo de ser rejeitada. O medo de descobrir que a mulher que você é de verdade não agrada a todo mundo. Mas deixa eu te contar um segredo. Ela não precisa agradar. Você não veio ao mundo para ser unanimidade. Veio para ser verdade. E isso é libertador. Pensa por um instante. Quantas escolhas você fez na vida para não decepcionar alguém? Quantos sim você disse querendo dizer não? Quantos sonhos você guardou porque alguém achou que eram grandes demais? Quantas vezes você se diminuiu para caber na história de outra pessoa? E o mais curioso é que, quanto mais a gente tenta ser o que os outros querem, mais a gente perde a capacidade de se reconhecer no espelho. Você se lembra da última vez que fez algo só porque te fazia bem menos e não porque era o que esperavam? Talvez tenha sido dançar sozinho em casa. Talvez tenha sido rir alto sem se preocupar se iam achar exagerado. Talvez tenha sido dizer o que sentia sem medo da reação. Esses pequenos momentos são janelas da sua essência, pedaços de quem você é de verdade, e o mundo precisa mais disso. Porque quando uma mulher é ela mesma, o mundo inteiro se transforma ao redor. As relações mudam, as conversas se tornam mais sinceras, as decisões mais leves. E o mais bonito é que a autenticidade não é arrogância, ela é pureza. É quando você se permite existir sem filtros, sem fingimento, sem se encolher para caber. Mas para chegar lá, é preciso coragem. Coragem para se despir das expectativas, para encarar o medo do olhar alheio, para aceitar que nem todo mundo vai entender sua nova versão, e tudo bem, porque você não precisa mais viver tentando ser entendida, e sim, vivendo com verdade. E eu sei que às vezes parece mais fácil continuar fingindo, continuar sendo aquela mulher forte, educada, controlada, agradável, mas por dentro você sente que tem algo errado, que a sua força não está em se conter, está em se expressar. Que o controle não traz paz, que agradar a todos traz vazio. Ser você mesma é um ato de coragem e, ao mesmo tempo, de amor. É dizer para si, eu me aceito, mesmo que ninguém mais aceite, é olhar para dentro e ter compaixão pela mulher que você foi, aquela que se escondeu para sobreviver. Porque antes de se libertar, ela precisou se proteger. E por mais que a autenticidade pareça assustadora, viver sem ela dói muito mais. Dói quando você percebe que está sendo a mulher que os outros querem, e não a mulher que você nasceu para ser. Dói quando você se olha e não se reconhece. Dói quando a sua voz se cala para dar espaço para opiniões que nem são suas. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. Você tem o direito de mudar. De mudar de ideia, de estilo, de sonhos, de planos, de desapontar quem esperava outra versão sua. Você não deve satisfação a ninguém sobre o que te faz feliz. Você só deve fidelidade à sua própria verdade. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você começa a se permitir ser quem é, as pessoas certas se aproximam.
as erradas se afastam e o que sobra é leveza, porque a autenticidade filtra o que é real. Então, talvez o que está impedindo você de ser você mesma seja o medo de perder menos. Mas e se o que você perder não for perda, e sim libertação? E se, ao deixar ir o que não combina mais, você finalmente abrir espaço para respirar? Pensa nisso. O que você ganharia se parasse de pedir desculpas por ser quem é? Se parasse de se justificar o tempo todo? Se parasse de achar que precisa ser mais calma, menos intensa, mais racional, menos emocional? E se em vez disso você simplesmente se aceitasse menos completa, imperfeita, humana? Porque é isso que te torna única. É isso que te diferencia. É isso que o mundo precisa ver. A mulher real, não a versão editada. E eu quero te fazer um convite. Começa pequeno. Hoje, escolha uma coisa que você tem escondido por medo do que vão pensar. E mostre. Diga o que sente. Vista o que ama. Faça o que te inspira. Volte a se ouvir. A autenticidade é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. E aos poucos, você vai perceber que ser você mesma não é o fim de nada menos. É o começo de tudo. É o início de uma vida com mais sentido, mais coerência, mais verdade. Se o mundo te fez acreditar que você precisava ser menos para ser aceita, chegou a hora de devolver essa mentira. Você não precisa ser menos nada. Você precisa ser mais você. E sim, pode dar medo. Pode ter gente que se afasta. Pode haver dias em que você duvide de si mesma. Mas o que vem depois disso é liberdade. É aquela sensação de respirar fundo e pensar, agora sim, eu voltei para mim. E é esse o ponto mais lindo dessa jornada. Você não precisa se reinventar, precisa se reencontrar. A mulher que você busca ser já está dentro de você, esperando ser ouvida. E talvez o que está impedindo você de ser você mesma seja justamente o barulho de todas. As vozes externas tentando te dizer quem você deve ser. Então hoje faz um favor para si mesma. Abaixe o volume do mundo e aumente o da sua alma. O que ela tem para dizer é mais importante do que qualquer opinião. Você é um processo, não um rótulo. Você é movimento, não perfeição. E se existe algo te impedindo de ser você mesma, lembre-se, isso só tem poder enquanto você permitir. Se esse vídeo está te tocando, se você se viu em algum momento dessas palavras, deixa um like para que essa mensagem alcance outras mulheres também. E me conta aqui nos comentários. O que tem te impedido de ser você mesma? Quero ler sua história, sua luta, seu despertar. E se ainda não é inscrita, se inscreve agora. Aqui a gente fala de alma para alma, de mulher para mulher. A cada vídeo eu quero te ajudar a se libertar de tudo que te afasta de quem você realmente é. Obrigada por assistir até o fim. Você é muito mais do que imagina. E lembre-se, o mundo não precisa de outra mulher perfeita, menos precisa de você, inteira, autêntica e verdadeira. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo aqui do lado. Ele é uma continuação natural desse tema e pode te ajudar a dar o próximo passo nessa jornada de reencontro com a sua essência. Porque no fim das contas, o que está impedindo você de ser você mesma é apenas o medo. E o medo, minha amiga, se dissolve quando você escolhe ser livre.